Amada igreja, com a paz do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a paz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper nuvens que trazem chuva de bênçãos. Haverá o Senhor vem livrar todo mal, aleluia. Ouça, Deus te dá escape e livramento. Que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Oh,
Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o seu nome, Senhor. O Senhor reina para sempre, em todo o tempo. Reina para sempre. Aleluia, Senhor. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Nossas levitas lindas, maravilhosas. Que Deus abençoe vocês, unja as gargantas para louvar o nosso Deus com toda a alegria do coração de vocês. Amém? Louvar o Senhor é um presente para o nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus capacite todos os levitas desta igreja. E aquele que tem vontade, pede dom para o Senhor. Que Deus, com Deus tudo é possível, igreja. Amém? Prepara, ensaia e oferecer sempre o melhor para o nosso Deus querido, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu convido neste momento a diaconisa Claudete, missionária, né, gente? Oh, meu Deus. Missionária Claudete, para estar orando pelos dízimos, pela ofertantes e pela preleitora desta noite, que está com incumbência da palavra do Senhor Jesus hoje neste lugar. Que os nossos ouvidos sejam desagravados para ouvir todo o conselho do nosso Deus Todo-Poderoso hoje aqui. Amém, igreja? É esta palavra que vai te dar um bom ânimo para a segunda-feira que te espera. Amém? E pelo resto da semana inteirinha, que não é só a segunda. Amém? Eu agradeço a irmã Nara que me convidou hoje para estar fazendo esse trabalho glorioso. Tudo é permissão do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu abençoo a irmã Maiara, aonde quer que ela estiver, que Deus abençoe ela. E no próxima escala, ela estará aqui em nome do Senhor Jesus. Agradeço o anjo desta igreja também, que sempre me confiou essa tarefa. Que Deus abençoe ele com muita saúde, realize o desejo do coração dele. Este vovô tão choco, gente, ô, gracinha. O senhor merece, pastor. Natan é uma bem... Brian... Lindo, maravilhoso. Eu vejo lá as fotos. Esse mesmo. Diaconisa Claudete. Gente, muito obrigado. Fique à vontade para louvar e adorar o nosso Deus. Dê muitas glórias ao nosso Deus. Ele merece. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus nesta noite pelos dízimos e pelas ofertas, pelos dizimistas, pelos ofertantes, que o Senhor continua abençoando. Estava falando para a Claudinha hoje que nós não temos nada do que reclamar, nem queixarmos, porque Deus é maravilhoso demais conosco nesse lugar, gente. E fora, quero convidar você hoje, ore e repreenda o sono, sabe, a falta de atenção, porque Deus vai falar com você hoje. Deus tem falado conosco, Deus está nos instruindo, igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem falado conosco poderosamente, nos preparado para algo ainda maior. Saímos nós desse plano. Esse plano, porque Deus tem algo superior e muito maior, porque o que Deus tem para nós vem do alto, amém? Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Senhor, que as bênçãos, as ricas bênçãos, Senhor, que das promessas que tem sobre a vida dos ofertantes e dos dizimistas, sobre essa igreja, nos faz crescer e prosperar na tua presença em tudo, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão, que com amor oferta e dizima a tua casa, porque nós amamos a tua obra, ó Pai. Nesta noite, ó Deus,
Deus, nós queremos também apresentar ao Senhor a tua serva, que tem buscado o Senhor, pedido a Deus uma palavra poderosa para apresentar à tua igreja nesta noite. Eu peço, Senhor, e repreendo em nome de Jesus os demônios que se levantam contra a palavra de Deus, contra a sua igreja, Senhor. A nossa luta é contra os demônios, Deus, que nesta noite, Senhor, a glória, a unção, a presença da glória de Deus envolva cada um neste lugar, e a tua serva, pelo poder do Espírito Santo, uma palavra revelada e ministrada aos nossos corações para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado todos os dias em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Noite de alegria, noite de unção, noite de vitória. Vamos hoje atravessar o Jordão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Então, pastor, é um desafio agora o senhor, missionárias, diaconisas, aqui na frente. Nós vamos começar assim, vamos lá, Ednei também. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos louvar. E enquanto nós vamos louvar, santo para sempre. E vocês vão entender nesta noite. Ninguém vai sair daqui sem entender o que é o Jordão. Ninguém vai sair daqui sem entender o que é obediência. Ninguém vai sair daqui sem entender o que é a fidelidade de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre você que está em casa, sobre você que está aqui, e você vai ver nesta noite os milagres que o Senhor vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque Tchau. as muitas gerações serão rendidas nesta hora. Você virá aqui, será ungido. Será ungido. Vai lá, Ney, também ajudar o pastor, missionária Claudete, Antônia aqui intercedendo. Cada uma diaconisa aqui desse lado, intercedendo para as pessoas que virão à frente. Nós temos tempo e nós vamos fazer isso, porque quem está em casa também vai receber esta vitória. E eu creio, como Josué um dia creu, eu creio. Vamos lá, as muitas gerações. Se puder, coloca a música aí pra gente. Aleluia, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. José Augusto, vem aqui. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma... Olha que festa linda para o Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam
quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto. Diga isso, Teu igreja. nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e os domínios. Os tronos e domínios, governos e poderes. Vem, Teu Espírito nome é sobre todos. Teu nome, Senhor. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo Canta, povo de canta: Deus. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Amém. Pastor Cosme orando. Agora nós vamos entender o que trata essa passagem. A gente poderia trabalhar com ela aqui horas e horas para poder explicar uma coisa que muitos não falam. Muitos não falam.
lá em Josué 3, tá? Quando ele guia o povo nesta promessa de conhecer a famosa Jericó, de entrar na terra prometida. Amém? Então, eu só vou ler aqui um pedacinho para vocês, para que entendam. E depois, lá em Deuteronômio, nós vamos encontrar, essa promessa ela é antiga. Ela está lá no início, quando Deus promete, faz uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança. A gente fala muito da travessia, mas esquece de falar que era já colocado, predito, esta aliança que Deus fala com Abraão e faz com Abraão. Para quê? Para que aquela terra, ali onde Abraão estava, seria herança do povo de Deus. Então, eu quero que você saiba, nesta noite, que você tem herança. Eu não sei se você sabia disso, mas você e eu temos herança. E a nossa herança, ela é arquimilionária. Ela é enorme. Ela tudo pode, porque a nossa herança é com o nosso Deus, amém? E nós somos o povo de Deus, nós somos história de Deus, nós somos Israel em espírito, nós somos adotados por um Deus, somos filhos adotivos, e Ele nos ama com amor imensurável. E lá em Josué 1, nós vamos encontrar, que eu queria que vocês prestassem bem atenção. E quem não prestar, vai vir aqui na frente, porque eu vou chamar para falar. Amém? Ninguém vai dormir aqui hoje, não. Se você dormir, eu vou falar seu nome e você virá aqui. Depois que Moisés, Josué 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Quem morreu, igreja? Moisés. Moisés. Levanta tua mão e diga: Moisés morreu. Aí ele precisava de um sucessor, né? E quem foi escolhido para ser o seu sucessor? O Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, Josué, e passe este Jordão. Eles já estavam ali, Moisés já tinha caminhado com aquele povo 40 anos ali no deserto. E Moisés até avista a terra, mandou espias na terra. E um dos espias foi Josué. E Josué, ele era tremendo, porque ele estava ao lado de Moisés o tempo todo. E ele aprendeu. Então, eu sempre falo uma coisa assim: conhecimento não é para ser retido. Mas se você não quer, você não vai aprender. Então, preste atenção nisso. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você e todo este povo. E entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então, nós temos terra. Nós temos um lugar. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Aqui já começou uma promessa. Isso aqui é uma aliança, é promessa. O Senhor está falando: se você anda comigo, você, onde você colocar a planta dos seus pés, é terreno seu, é lugar santo. Eu te dei, e o que eu dou, só eu tenho o poder de tomar. E se você não ficar firme e não acreditar, passou. Então, preste muita atenção. Então, o território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e aí ele vai falando, e lá embaixo, assim, aí ele vira para Josué e diz assim, para Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você. Então, diga agora: assim como Deus
esteve com Moisés, ele está comigo. Oh, glória! E aí ele ainda diz mais o seguinte, ele afirma aqui, não o deixarei, nem o abandonarei. E quantas pessoas se sentem abandonadas? Quantas pessoas acham que Deus não está olhando para eles, que Deus não está fazendo por ele? Mas aqui tem uma promessa, aqui tem uma aliança. Se você não está recebendo, hoje você vai passar o Jordão e você vai mudar essa história, porque tem um Deus que zela por você, que está dizendo isso para você e que está falando, a Igreja Filadélfia do Varjão está hoje atravessando este Jordão em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, ele diz assim, ele fala uma coisa aqui. Seja o quê? Forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento, ó, lá Abraão, lá atrás, Moisés, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo... Aí vem, aprenda agora. Segundo o quê? Ele mandou ser forte, ele mandou ser corajoso, ele falou vai, manda brasa. Eu tenho muita mania de falar isso, manda brasa, porque eu sei que meu Deus é fogo vivo. Então, ele pega e diz assim, segundo, olha uma condição, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Josué estudava, Josué via, Josué andava com Moisés. Teve lá, quando se escreve as tábuas, Josué estava ao lado todo de Moisés. E ele disse, você sabe a lei. Não se desvie dela. E a gente nem lê, não sabe o que tem aqui dentro. Se eu perguntar algumas leis trabalhistas ou alguma lei do Detran, eu garanto que vocês sabem. Mas se eu começar a fazer algumas perguntas aqui, eu garanto que vocês não vão saber. Por quê? Porque não estudam a palavra. Porque não leva a sério como Josué levou a lei, como Moisés levou a lei. E a lei é a palavra de Deus, queridos. Então, hoje é um alerta. Eu não estou falando isso para brigar com vocês. Eu estou falando isso porque eu amo vocês. Para que vocês aprendam que quando vocês debulharem esta palavra, vocês herdarão tudo que Deus tem falado aqui. E se há mais de 5.000 promessas aqui, aonde está a sua? Que você ainda não foi contemplado? Por quê? Por que será, pastor? Então, fique de olhos abertos. E aí ele fala da lei que Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então Deus, ele quer sucesso. Ele quer prosperidade. Ele não quer ver ninguém no insucesso e nem na avareza, ninguém sofrendo, ninguém na pobreza. Não, 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 não. Isso não é para o povo de Deus. De forma alguma. Está aqui, ó. Estou lendo para vocês e eu creio. Mas ele diz, você será bem-sucedido se andar assim. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele. Quantas vezes será que o Pai está dizendo para a gente meditar nele? De dia e de noite. Levanta, bom dia, Espírito Santo. Como é bom acordar contigo. Boa noite, Espírito Santo. Obrigada pelo dia que o Senhor me deu, por tudo aquilo que eu fiz, pelas pessoas que eu abençoei, pelas vidas que eu ajudei, pelas aquelas que eu tive que exortar, por aquelas que o Senhor me ensinou, por tudo que o Senhor faz por mim.
então é de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, olha aqui o que eu acabei de falar, você vai prosperar. Você vai prosperar. E será, ainda tem mais aqui uma coisa maravilhosa, será bem-sucedido. O Senhor, Ele não nos promete fama, como cantores, autores, desenhistas, mas Ele nos promete, Ele diz aqui, ó, você será bem-sucedido. Então, Ele vai te fazer suceder tudo aquilo que Ele prometeu. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. E aí Josué começa a preparar a caminhada para o Jordão, tá? Josué pega e guia esse povo. Moisés já morreu, ele obedece, pega a lei, guiou o povo, foi escolhido por Deus, preparado para dar continuidade à missão de conduzir. E eu te pergunto, quem você está conduzindo? Como é que está a sua casa? Como é que está você no seu trabalho? Como é que está você nas visitas dos hospitais? Como está você? Israel é a terra prometida. Por que Josué guiou o povo? Porque ele era servo de Moisés. Então, nós temos que nos atrelar, a juntar, correr para aqueles que querem o bem, para aqueles que estão ali para fazer o bem e seguir o quê? A palavra. Se você olhar lá em Êxodo 24:13, você vai encontrar. E ele esteve ao lado dele durante muitos momentos de Moisés com Deus e importantes. Foi um dos 12 espias, ele, Caleb, ele viu a terra dos gigantes, viu cada coisa que tinha ali, os perigos que tinham ali, mas ele e Caleb trouxeram um relatório para o Senhor, mostrando fé e coragem e obediência a Deus, porque ele escolheu assumir a liderança após a morte de Moisés. Ele falou, olha, eu penso que ele deve ter falado, eu estou com medo, mas eu vou tirar o medo, porque se é Deus que está garantindo, então eu vou. É Ele que precisa garantir o nosso caminho. Então, como Deus falou para Josué que iria com ele, Josué foi líder que iniciou a nova fase. Era uma nova fase, o povo tinha saído do Egito, já tinha acontecido vários milagres, as pragas, o mar vermelho se abrindo, e ele pega aquele povo, e ele já estava ali com eles andando, e ele já chega perto do Jordão. Eles já estavam próximos do Jordão. E eu quero te perguntar, qual é o Jordão na sua vida hoje? Que Jordão é esse? Porque o Jordão ali, naquele momento, era uma dificuldade muito grande para atravessar aquele rio. Ah, era um rio do tamanho do mar? Não, não era. Mas a época em que Deus manda que ele vá, o que acontece? As águas, o rio estava cheio. A neve já tinha descido naquelas águas. E era tempo chuvoso. E ninguém atravessava o Jordão naquela condição. Porque era fundo, porque teria problema, porque as margens já estavam transbordando. Não era um rio assim, mas era um rio perigoso. E você acha que tinha ponte para atravessar? Nenhuma. Então, como é que Josué vai fazer com aquele povo todo? Então, quantas vezes, amados, nós estamos diante das nossas vitórias, olhamos como olhamos para o Jordão, e a gente diz assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Será que o meu patrão vai me aumentar? Será que vai me mandar embora? Será? E a música do será, você será.
para bem longe. Porque você não vai receber a bênção. Você está transformando a promessa, a bênção em maldição. Porque você duvida de um Deus que tudo pode. Ele é Deus dos deuses. Ninguém é maior do que Ele. E aí Ele vai fazendo. Então não se rebele. Não deixa sua bênção ir embora. Então Josué, por outro lado, ele foi muito fiel. Ele foi obediente, foi ousado em crer. E aí ele continua. Deus aqui, ele limitou quem passaria para a nova fase, né? Porque nem todo mundo que começou com você vai cruzar o Jordão com você, por causa dos serás. E Josué, ele deixou o será de lado e falou, eu vou é com ele. Ele disse que é comigo como foi com Moisés. Ele viu o que aconteceu com Moisés. Nada estava fácil, gente. Não era fácil. Num deserto, na beira daquele rio, já chovendo, milhares e milhares de pessoas, animais, carregando comida, fazendo tudo aquilo. E emocionalmente e espiritualmente, há pessoas que não podem e nem devem nos seguir. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje foi falado aqui sobre a inveja. Josué podia ter tido inveja de Moisés, porque Moisés fazia tanta coisa e estava ali firme. Não, ele se juntou a ele para aprender. E ele ficou fiel, ele ficou ali ajudando, a sua fidelidade imensa. Então, algumas pessoas foram boas para o deserto. Outras pessoas não servem para a conquista, porque são incrédulas, não acreditam no poder de Deus. Eles têm mentalidade de escravidão. Lembra que o povo no início não queria sair? Não queria, já estava acostumado ali, tá bom, tá desse jeito aqui. Mas era a mentalidade de escravidão, não mentalidade de herança. E quem crê na herança de Deus sabe que tem para você, tem prato cheio. A mão está assim, do Senhor sobre você e sobre os seus. Então Deus nos manda vigiar. Aprenda a guardar o seu Jordão. A gente não conta tudo para todo mundo. A gente tem que ter o discernimento de olhar e saber quem eu posso chamar para orar por mim, para me ajudar. Como eu vou fazer? Como eu vou até o meu pastor? Como eu vou à minha pastora? Como eu vou fazer? E os pastores, por sua vez, têm que estar nesse caminho de Moisés. Porque o que fazia ali, falava-se com Moisés, Moisés só tentava ajudar, tentava o melhor. Josué está no mesmo caminho. Ele podia ter ficado. E ele falou, não, eu vou seguir esse Deus. Então, aprenda a guardar o seu Jordão. Porque Jesus, presta atenção agora, ó, eu estou saindo lá do Velho Testamento e estou indo para o Novo. Jesus, o que ele fez? Ele selecionou. Ele selecionava quem andava com ele. Ou vocês acham que não? Ele selecionou. Foi a primeira coisa que ele fez, foi selecionar os apóstolos. Ele pegou primeiro 12, depois que ele ensinou, ele foi aumentando, chegaram aos 70 e assim por diante. Mas Jesus selecionou. E Deus selecionou Josué. Ele selecionou porque a promessa era muito grande e ele conhecia. Então, se você conhecer a palavra, a promessa é enorme para você e para mim. Você será bem-sucedido, você terá vitória. Nada poderá te derrubar. Amém? Então, continuando. Quem não acredita na promessa não pode andar com quem nasceu para conquistá-la. Vocês conhecem aquela história? Que diz assim, eu sou antiga, né? Vocês são mais novos. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Olha, isso é terrível. Claudete falou sobre isso hoje e ela lutou contra isso, porque nós temos que lutar, tem que tirar a baixa estima, tem que ter domínio próprio, tem que caminhar com quem caminha.
Você tem ali um funcionário, não quer caminhar. Você dá todas as chances, não quer fazer. Você quer colocar para curso, não quer. Você quer isso, não quer. Não, pelo amor de Deus. Eu chego no meu trabalho, eu não aceito isso. Eu já entro, vamos lá, o dia raiou, Jesus chegou, olho para os montes de onde me vem o socorro. E todos sabem disso. E já oram e já creem. Então, o povo que estava com Josué à beira do Jordão, vocês acham que eles estavam como? Satisfeitos? Calminhos? Ai, que bom. O Jordão está cheio. Vai matar mais da metade da gente. Vai matar nossos animais, vai matar tudo. Eles estavam felizes? Não, estavam pensando isso mesmo. Porque não dava para atravessar o Jordão. Todo mundo sabia que ninguém naquela época atravessava o Jordão. Então, o povo estava o quê? Ansioso, com medo, cheio de expectativa. O que nós vamos encontrar nesta terra prometida, né? Eles estavam cansados, gente. 40 anos de deserto, de perdas, de promessas que eles não viam, de deuses que eles faziam, de tanta coisa. E eles estavam aflitos. Por que estavam aflitos? Porque eles sabiam que o próximo passo que eles tinham que dar para atravessar o Jordão tinha que ser de fé. Mas eles não tinham fé. Eles acreditavam em tudo. Eles não tinham fé. Porque aqueles que viram o mar se abrir, Baal já tinha morrido. Então, eram os que estavam crescendo. Muitos, a maioria já tinha toda ido embora. E aí, o que acontecia? Os que estavam ali eram novos. Eles não viram o que aconteceu lá no Egito. E eles sabiam que tinham que caminhar e encontrar algo bom. Era um povo sofrido. E eles sabiam desse passo de fé. E eles não tinham a obediência como deveriam ter. E empolgados também. Muitos estavam eufóricos, empolgados. Não era jogo do Flamengo, pelo amor de Deus. Era o quê? Eles estavam mais perto do que nunca da promessa feita por Deus. Olha, se eu chegasse para alguém aqui que me contasse, eu quero, é o meu sonho, eu estou orando todo dia para que o meu filho se converta. Aí ele está aqui orando, 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 de repente, o filho está lá na porta, nunca tinha entrado. Aí entra. Gente, como vai estar essa pessoa? Ele vai estar eufórico, ele vai estar feliz, porque ele já orou anos e anos e anos, e agora chegou a vitória. Chegou o momento da libertação. Então, essa palavra de Josué, ela explica a libertação daquele povo ao atravessar o Jordão. Então, você às vezes fica assim, não está acontecendo, mas a virada chega e você assusta. A mente fica dividida entre o medo e o desconhecido. Eles não sabiam o que ia encontrar pela frente ali. Aí o coração bate forte, e se não der certo? Mas Deus vira e diz o seguinte: santificai-vos. Tem que santificar. Santifica-te. Porque amanhã farei maravilhas. E o Senhor está dizendo agora para você: santifica-te, porque amanhã, quando você acordar, eu vou fazer você virar o Jordão, e você vai ver a tua vitória, e você vai ter glória da minha parte, porque a minha glória eu divido com vocês, eu dou, eu reparto. Agora, a glória bendita do Senhor em fazer e comandar, ele não divide com ninguém. Não divide. Ele vai dividir a glória da promessa. Então, creia nisso. Então, antes da promessa, Deus testa a sua e a minha confiança. Será? Olha Jó que passou, hein? Quantos? Davi, Jeremias, Ezequiel. Antes da conquista, ele já testou a sua confiança. E aí, antes da conquista, ele quer um posicionamento. Mas ele não está esperando que você vá para a rua toda hora e fique assim, ai, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Ele olha o seu comportamento. Ele vai ver como que você está. Como é o seu comportamento em casa? Como é o seu comportamento diante da igreja? Como é o seu comportamento diante do altar? Do altar.
limpando, purificando, somos cheios de erros, somos cheios de pecados, mas nós temos que vir aqui, ajoelhar, chorar, pedir perdão e dizer: Senhor, me lava, me ajuda, Senhor, a ser melhor para a obra, a ser melhor para Ti, a ser melhor para a minha casa, para a minha família. Ele quer um posicionamento espiritual. Nós estamos falando do espiritual de Deus, porque a promessa dele, mas a postura, ele dá a promessa, mas a postura é minha e sua. Eu tenho que me posicionar e santificar e purificar e alinhar com o céu. O meu alinhamento é com o céu. Não é com a pessoa que você quer. Eu amo demais. Eu amo. Amo meus filhos, amo meu marido, amo meus pais, amo a minha igreja, meus pastores. Mas o meu alinhamento é com o céu. Se você não alinhar com o céu, se prepara. Porque você não vai atravessar o Jordão. É ajustar o coração, abandonar o que te atrasa, mostrar a Deus que você está pronto para viver o que Ele preparou. Foi isso que Josué fez. Foi muito simples para Josué. Por que foi simples para ele? Porque ele estava alinhado com o céu. Ele estava alinhado com Deus. Ele queria os prazeres de Deus. Ele não estava querendo os prazeres da travessia e do que iria acontecer. Da terra que mana leite e mel. Ele queria o céu. O céu. Então, ele estava pronto para aquilo. Quem não honra o processo, estraga a promessa. Primeiro você se posiciona. Depois você honra o processo, que são os passos a seguir que Deus manda fazer. E tem pessoas que querem assim, é na hora. A minha sobrinha foi ganhar neném. Não estava na hora. E me ligou aqui. A médica também ligou aqui. O esposo ligou aqui. Porque sabe que tem. Neste lugar tem maná. Neste lugar tem promessa. Neste lugar tem o céu conectado conosco. Ela está lá no hospital, recebendo esse bebê. Jade, vem, Jade, porque você vai conhecer o nosso Deus. Então, nós começamos orando, intercedendo. É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Para de dormir, para de comer toda hora. Para de falar da vida dos outros. Para de observar o que não presta. Para de ficar no TikTok toda hora. Para de ir para o dorama toda hora, para não sei o quê, não sei o quê. Gente, as coisas do modernismo veio para ajudar a gente se conectar mais. Porque eu pesquiso lá. Mas as pessoas estão buscando pesquisar coisas que não vão te fazer bem. Então, eu quero dizer para você, se alinha com o céu, se posiciona, caminha direito no processo. Quem não se santifica não suporta a glória de Deus. Por isso que eu disse que Deus não divide a glória dele com nada, mas Ele te ama e Ele tem promessas, e as promessas dele vêm para todos nós. Amém? Deus nunca entrega promessa para quem está em posição de fuga. De fuga. Para de beber. Vou parar. No outro dia não pode ver uma garrafa e vai. Pede ajuda. Vai para o psicólogo. Vai para o psiquiatra. Deus deixou os médicos. Toma uma medicação. Vai para os alcoólatras anônimos. Mas vai tentar tirar aquilo de você. Vai ter domínio próprio, vai aprender. Porque a partir do momento que você virar e disser, Deus, eu não quero mais beber, com certeza, Ele vai dar os meios para você deixar. Deus, eu não quero mais viver na miséria, Ele vai tirar você da miséria. Ele vai te colocar no altar. E o que precisa é a palavra, é a lei do Senhor. Amém? Então,
Deus não vai entregar promessa para quem foge. Ele entrega para quem está em posição de fé. Então, a coragem de Josué, ele estava liderando uma geração que viu promessas, mas também viu tragédias. E nós vemos muitas tragédias. Estava diante dele um rio cheio, com milhares de pessoas esperando uma direção. E ele não tinha sinais naturais, não tinha um balão, não tinha um copo, não tinha nada. Ele só cria naquele que ele viu fazer tantas coisas. E aí vem a direção de Deus. Ele não recuou. Primeiro, ele ordenou. Segundo, ele organizou. E terceiro, ele confiou. E o que ele fez? Ele foi corajoso? Não. Não. Porque ele não teve medo? Não. Ele teve sim. Mas ele escolheu. Eu escolho o bem para mim. Ele escolheu crer no Pai. Ele escolheu crer num Deus maravilhoso. E acima do medo, ele jogou o medo fora. O medo não vai me paralisar. Eu não vou deixar. E ele fez maravilhas com este povo. E foi à frente com o povo. E aí ele começa a dar as ordens. Ele chama as lideranças e ele vai e fala, agora peguem a arca. O que a arca era naquele momento? O próprio Deus. A arca simbolizava o próprio Deus. Ela não era mágica, ela não tinha nada sensacional. Não era ela, mas era uma ordem, era uma ordenança. A arca simbolizava. Lá dentro tinha a tábua, lá dentro tinha o maná. Tinha a ordem de Deus para prosperar o teu povo. E Ele vai te prosperar. Ele vai te prosperar. Basta que você creia. E ele não pediu sinais nenhum. No culto onde nós estamos aqui, se você acreditar, você atravessa o Jordão. Porque aqui é o Jordão. Aqui chega-se com medo, chega doente, chega com milhões de coisas, o pastor que o diga, porque escuta. Então, eu quero dizer, as irmãs de oração que estão ali ligadonas, 3 horas da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, e está a brasa do Senhor ali dentro, pegando fogo, e a gente ajudando e clamando, e Deus fazendo. Então, no culto, Deus nos chama a atravessar. Ele fala, do medo, saia para a fé, tira o medo. Ainda que você não tenha fé, peça. Peça que Ele te dá. Do descanso, do marasmo. Ai, não vou nem ajudar, não, na saída com a Márcia, não. Porque eu não gosto muito da Márcia, sabe? Eu não vou, não. Vai orar, meu irmão. Ela está fazendo a obra e você está falando besteira. Então, do cansaço para o renovo. Senhor, eu preciso ser renovado. Senhor, eu preciso me modificar. E Ele vai te modificar. Da dúvida para a convicção. Josué tinha convicção daquilo que estava acontecendo, daquilo que ele estava fazendo, meus irmãos. Ele não pestanejou 1 minuto sequer. Da espera para o cumprimento. Ah, não, tem que fazer lá aquilo na igreja, tem que tirar os balões que já estão murchos do Dia das Mães, mas eu vou esperar as irmãs tirarem. Para com isso! Vai fazer o que tem que fazer. Dentro da casa do Senhor, dentro da sua casa, está lá aquele amontoado de coisa, deixa de preguiça, vai lavar a louça. Ah, vou deixar para o outro dia, vou lavar a roupa depois que mofou. Vou lá fora vender um picolé, alguma coisa, porque eu tenho vergonha, eu nem vou. Fica bobo, tem um monte de gente fazendo isso e ganhando. Então, eu quero dizer para você, para com isso. E Ele vai tirar da escravidão emocional, que hoje aqui foi falada, para a liberdade em Cristo. Então, a Arca da Aliança representava. E ele chama os oficiais, Josué chama e fala, sigam a Arca, porque ela vai nos levar à vitória. Então, a Arca é o próprio Deus. Diga assim, Deus, eu quero te acompanhar. Direciona a minha vida. Eu quero
ter a fé que Josué teve. E hoje eu quero conhecer a tua palavra. Amém, igreja! Bom, o que vai acontecer depois, então? O negócio estava pegando fogo, o povo naquele burburinho. E Deus, ele começa a chamar. E Josué estava sempre lembrando o povo das promessas, da lei. Então, nós somos conduzidos por Deus e não por nossos braços. Não adiantava, Josué falou, não adianta ir com força, não adianta ter cavalo, não adianta ter isso, ter aquilo. Nós vamos porque ele disse que nós vamos atravessar o Jordão e nós vamos chegar onde nós temos que chegar. E aí ele continua, se Deus está chamando, ele é o responsável. Se ele está chamando você, ele é o responsável por prover o que você precisa, o que eu preciso. Mas ninguém estava vendo isso. O rio estava transbordando. E muita gente apostando, vamos morrer, vamos afogar, vamos perder tudo que nós temos. Mas quando Deus manda, ele comanda. Diga, quando Deus manda, ele comanda. Então, enquanto você estiver esperando tudo se ajeitar para começar alguma coisa na sua vida, esquece. Esquece, meu irmão. Nada vai acontecer. Nada. Porque você está esperando acontecer pela sua força e não pelo Deus que você conhece. Se é que conhece. Porque se conhecer, você vai aumentar a fé, você vai acreditar e ele vai te ajudar. O milagre, ele não estava na margem. O milagre estava no meio do Jordão, depois do seu passo de fé. Por quê? Porque os levitas, os sacerdotes, estavam carregando a arca. E ao levar a arca, Josué falou, fiquem na distância de 1 quilômetro dela. Não se aproxima. Não toca a mão, senão vai acontecer igual Uzá. Caiu lá durinho, morto. Porque não foi feito. Naquele momento, Davi não respeitou. Não fez o que tinha que ser feito. Conforme Deus ordenara. Né? Então, Deus é o único que abre o caminho onde não existe. Não existe caminho? Deus abre. É simples. Então, começam-se os desafios. Aí, ele passa pela transição da liderança, o rio estava cheio, a terra era desconhecida, o medo, a ansiedade, a dependência, tudo aquilo estava acontecendo. E ainda tinha o povo que estava a leste, um povo de força, que fez um trato com Moisés. O povo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. E quando eles chegaram à beira do rio, o que aconteceu? Aquele rio violento que estava ali, a força da água daquele jeito. Josué levantou de madrugada, falou para o povo ir. Aí Deus fala, fica 3 dias lá na beira do Jordão. Imagina, o povo vendo. Eu estava estudando, eu falei assim, meu Deus, eu não sei qual seria o meu rosto, vendo aquilo ali, aquela água, aquilo tudo sendo carregado, e eu olhando e falando assim, daqui a pouco eu vou atravessar. Estou com a minha mala, estou com tudo aqui, minha comida, porque ele mandou o povo preparar a provisão. Porque a provisão, até aquele momento, gente, era o maná e as cordonizes. Só que aconteceu uma coisa, quando Deus falou para eles que eles atravessassem o Jordão, quando eles atravessaram, sabe o que ia acontecer? Eles tinham que trabalhar. Acabou a boquinha. Acabou, ó, nuvem disso, nuvem daquilo, luz, maná sobrando. Acabou. Josué foi lá e falou, prepara, guarda, pega os provimentos, pega tudo aí. Por quê? Porque quando a gente atravessar, nós vamos trabalhar. E nós todos aqui trabalhamos. Nós geramos. Se você não trabalha fora, você trabalha em casa, que trabalha mais do que lá fora. Né? Então, assim, N coisas, e Deus foi dando para ele a ordem. E aí ele falou assim, quando vocês virem, lá em Josué 3 já,
os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Aí eles já estavam seguindo a arca. Dessa forma, vocês saberão o caminho qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Eles não conheciam o caminho. Nós vamos atravessar e vamos fazer o quê? Como é que nós vamos chegar na beira desse rio? E aí a arca vai, os sacerdotes vão e o povo vai atrás. E quando o povo vai seguindo a arca, depara com tudo aquilo. E aí ele diz, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E também disse para o sacerdote, levanta a arca da aliança, passe adiante do povo, por isso tenha reverência quando você botar seu pé aqui. Eu morro de medo de botar meu pé aqui, porque eu sou pecadora, gente. Todos nós somos. Altar é lugar santificado. Altar é lugar que tenha temor e tremor quando você subir aqui. Porque você pode ficar aqui fulminado. Bum! Eu já vi acontecer. Então, levantaram, foram. Aí ele falou, hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel. Porque ele estava ainda, além de tudo isso, enfrentando a liderança. A liderança muda, você traz novo líder, as pessoas começam a achar ruim. Começa, futucar com vara curta. Começa a judiar. Começa a testar, igual o menino querendo que a mãe dá um pirulito, a mãe não dá e ele quer, e ele te chora tanto, que eu toma o pirulito, menino, para me dar sossego. É desse jeito. Então, lideranças, quando são trocadas, ou quando são santificadas, abençoadas, o pastor traz aqui, o que vai acontecer? Muitos não vão agradar. Não vão. Mas tenha cuidado, hein? Toma cuidado. Porque se Deus permitiu, trate de ajudar. Mas aquele povo, como eles sabiam do comportamento de Josué, de quem ele andava, com quem ele andava, como ele fazia, falou, aonde você colocar os seus pés, nós iremos. O que você precisar, nós faremos. E esse povo que eu falei, de Gade, que estavam ali, o que aconteceu? Eles estavam a leste, num lugar já acomodado. Eles já estavam com a família deles, e eles falaram assim, nós não queremos atravessar o Jordão, não. Porque eles sabiam que tinha do outro lado, e eles já tinham ajeitado as coisas deles. Mas aí, Moisés tinha feito um trato com eles. E o trato de Moisés foi, quando a gente atravessar o Jordão, vocês também irão, os homens de guerra irão, suas mulheres ficarão, as crianças ficarão, mas vocês irão ajudar um ao outro. Nós estamos aqui dentro, para quê? Para ajudar um ao outro. Você não está aqui para criticar. Olha lá, a irmã Antonieta se mete em tudo, meto mesmo, porque eu quero de Jesus, eu não quero nem saber. Eu vou fazer. Sabe por que eu vou fazer? Não é com irreverência, não. É porque eu sei quem é o meu Deus. E eu sei que Ele me chama. E se Ele me chama, eu tenho que fazer. Se Ele te chama, faça. Faça. Porque muitos vão criticar. Sinto muito. Sinto muito. Mas eu vou fazer. Até na minha casa é assim. Meu filho está aí, meu marido está aí. Eles sabem. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe. É que nem o pastor fala, né? Você, quando ele fala você, eu falo, tá bom, pastor, vou ficar quietinha. Nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Vocês vão passar o Jordão. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor na terra tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima, que estava vindo das montanhas, onde já havia o degelo, e as que estão descendo para o mar. Ele vai, gente, um mapa é lindo, pena que eu não posso colocar aqui, não tem como, mas o mapa é lindo, você vê assim, para que nem uma represa, aquele tanto de água lá, e não atinge as cidades ribeiras. E aí o que acontece? Tá, ele corta aqui, vocês imaginam, eram milhares de pessoas, não era um pedacinho, não era como esse corredor. Aí corta do outro lado e ficam no meio. Eles ficam no meio do Jordão.
olhando o povo passar, vigiando com a arca, porque Deus estava ali. Deus, aquela geração que não tinha visto o mar se abrir, que não tinha presenciado as pragas, as 10 pragas no Egito, agora estava vendo quem era aquele Deus. Por isso que eles tiveram que se santificar. Por isso que eles ficaram 3 dias à margem ali do Jordão, olhando, vendo o que ia acontecer. E Deus preparando. E às vezes você está à margem do Jordão, Deus está te preparando e você está criando caso. Ah, não vai vir, não é para mim. Para com isso. Que coisa feia. Isso é feio para Jesus. Para com isso. Jesus, ele está te dando a oportunidade. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E todo mundo passou a pés enxutos mais uma vez, ali no Jordão. Porque o Jordão que transbordava, secou para o povo passar. Então levantaram-se num montão, a grande distância, até a cidade de Sartã. As águas que desciam o mar de Arabá, que o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porque os sacerdotes levitas do Senhor, aqui rapidinho, porque os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou o quê? A pés enxutos. Glória a Deus. Você quer passar esse Jordão a pés enxutos? Pode vir para aqui para frente, todo mundo de novo. Vem com Josué. Vamos lá, José. Vem com Josué lutar em Jericó. Você quer ir para Jericó? Você quer passar o Jordão? Você, se prestou atenção, sabe o que é preciso. Amém? Então toma posse da bênção. Diga: eu tomo posse da minha bênção, da minha herança, e eu vou atravessar os Jordões da minha vida, porque a arca da aliança já passou à minha frente. O próprio Deus está caminhando por mim, e todo mal cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E eu vou atravessar a pés enxutos. Amém? Vamos lá. Assim, ó. Pode vir pra cá, povo de Deus, vocês vão marchar. Eu não posso marchar, meu pé ainda está quebrado. Eu esqueço. Vamos lá. Cadê o baterista? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E suba os montes. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué
acham que aquela travessia foi fácil? Não. Vocês acham que encontrar aquela terra de inimigos foi fácil? Não. Então atravessar o Jordão não é fácil. Mas Josué levantou as muralhas. Josué levou aquele povo. Então agora você vai levantar a sua mão, porque o pastor Cosme agora ele vai orar. Ele vai nos abençoar. Ele vai determinar a bênção, porque ele é pastor. Ele está aqui no papel de Josué. Josué foi ali, ordenou. Josué falou. No nome de quem? De Jesus Cristo. Então eu quero, aqueles que quiserem, vem aqui, toca no altar. Toca no altar. Marcinha, tira-se das mães aqui, bota para cima. Vem aqui, dobra seu joelho e se santifica hoje. Você não vai receber a sua vitória de qualquer jeito. Amém, meu Deus. Santifica-te. Tira os teus pecados. Ato profético, Deus. Pede perdão, a Deus. Tu és o Deus de Israel, Senhor. O mesmo Deus que comissionou Josué a esta grande tarefa de conduzir o povo até a terra prometida, Pai. Ó Deus, dando continuidade ao ministério de Moisés. Nós estamos aqui como igreja, meu Deus, dando continuidade ao ministério que Jesus começou e otorgou à igreja autoridade, meu Deus, e poder. Senhor, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós profetizamos, ó Deus, a vitória da sua igreja. Ó Deus, aqueles que estão em suas casas agora, Valfredinho, meu Deus, Gilvani, ó Senhor Deus querido, Rosânia, meu Pai eterno, Deus Severino, ó Deus Angélica, Pai, tantos outros que acompanham este culto neste momento. Nós ministramos Laiane, Senhor, e tantos outros, a bênção da vitória no seio da sua família. Deus, os seus filhos tocam no altar nesta hora. Aqui é o lugar santíssimo, ó Deus, o lugar santo, onde o Senhor usa os teus servos para ministrar bênção sobre as famílias. Deus amado, aqui simboliza, Pai querido, a arca que apontava para a presença gloriosa de Deus no meio do povo. Tu estás entronizado no meio da igreja. A tua palavra tem dito que o Senhor passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui está um dos 7 candeeiros de ouro, Deus. Portanto, ministre a bênção em cada vida aqui presente, em cada vida que acompanha através da televisão, através do celular, onde essas ondas alcançam, Pai. Nós ministramos agora aos nossos filhos, aos nossos maridos, às nossas esposas, toda a nossa família, que seja alcançada pelo milagre do Senhor. Os de perto e os de longe sejam alcançados por esse milagre. Ajuda-nos, ó Deus, a atravessar o Jordão, Senhor. Para isso, precisamos que o Senhor pare, que o Senhor abra o mar, que o Senhor divida o rio, para que possamos passar, ó Deus, em o nome de Jesus, a pés enxutos por esse rio, Pai. Deus, eu te apresento os teus filhos nesta hora. Alcance cada um individualmente, Deus, já que tu és um espírito pessoal. Supre as necessidades básicas de cada um para a glória do teu nome. Volto a te apresentar, Senhor Deus, o Senhor Mário. Te apresento agora, meu Deus eterno, a Jéssica, a doutora Viviane, a família deles, meu Deus, do João, do Pedro. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, com a bênção do milagre operado em cada um deles. Te apresento a minha mãe lá em Candeias, na Bahia. Visita a Eric também, Deus, em nome de Jesus. Deus, dá ordem para que essa regulação aconteça o mais rápido possível. Te apresento a causa dos meus olhos também, Pai. Está em tuas mãos e nós aguardamos e esperamos, porque acreditamos que tu és o Deus que tem prazer em operar os seus milagres. Vocês sairão daqui com a bênção em o nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Queridos, o Ministério Rosa de Saron já dispôs ali 2 tipos de canjica. Uma canjica com coco e uma canjica com amendoim, com paçoca. Então ajuda o Ministério Rosa de Saron. Outra coisa, o próximo culto, no próximo domingo, será pela manhã. Pela manhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui em oração, consagração. Depois teremos
a escola bíblica às 9 horas da manhã. E em seguida teremos o culto com a celebração da Santa Ceia. Você que está em casa, que tem tido dificuldade a vir à igreja à noite, venha domingo pela manhã. A partir das 8 horas estaremos aqui orando. Depois teremos um lanche, um cafezinho. E provavelmente, meio-dia e 15, meio-dia e 20, nós teremos um almoço que a igreja vai oferecer para uma pessoa que nós consideramos muito especial aqui. Amém? Vocês vão saber que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da verdade, que esteja conosco agora e para todo sempre. Amém. Então eu quero conversar uma reunião aqui com José, nosso levita, o evangelista Irinei, missionária Claudete, missionária Antonieta, pastora Vânia, missionária Cláudia Calais. As meninas vão trabalhar e a senhora vai ficar aqui, por favor. Para isso a senhora tem um bocado de auxiliar aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.